E aí, gente, tudo bom? Aqui é B Machado e eu te ajudo a se comunicar com estratégia para atingir seus objetivos de carreira. Tô aqui meio me arrumando, porque eu saí de uma mentoria tem meia hora, tava aqui revisando o conteúdo da live. Esse feriadão tá completamente dedicado à carreira B e tá sendo uma experiência bem interessante, assim. Ocupar grande parte do meu tempo com as mentorias e com todas as tarefas que a gente tem que fazer, tanto para o desafio aqui das lives, do Aprenda a Se Vender, quanto da imersão Autoconfiança Já, que vai acontecer. Estou preparando um monte de conteúdo, revisitando uma série de fontes de informação mesmo que eu tenho para criar essa imersão focada em autoconfiança. Mas eu tô recebendo alguns feedbacks de vocês e tô percebendo que vocês estão gostando bastante da proposta. Então, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para realmente ajudar vocês a destravarem esse potencial de se vender. A gente tá falando aqui sobre se vender, eu tô dando todas as técnicas. Aí, uma vez que você se descola dessa crença de que se vender não é certo, de que você tem sim que se sentir bem e se sentir com coragem e confiante para colocar todo esse teu potencial para fora, aí ninguém te segura, você vai atrair mesmo todas as oportunidades para si mesmo. Beleza? Então vamos lá, vou começar o conteúdo. Ontem a gente ia fazer uma live para falar especificamente sobre feedbacks e entrevistas e hoje a gente ia falar sobre apresentações. Mas surgiu a oportunidade maravilhosa de eu fazer a live com a Carol Coelho lá no Instagram dela, no Armário da Carol. E a gente acabou falando bastante sobre imagem pessoal e carreira. Ela é, enfim, uma profissional incrível, ela vai estar no bônus da jornada de subordinado que a gente vai lançar também já já, porque as duas coisas andam muito juntas, mas para ninguém perder o conteúdo, para vocês não perderem o conteúdo que estava na programação, eu vou fazer essa live de hoje focada em comunicação para apresentações, feedbacks, entrevistas e reuniões, tá? Eu vou compilar tudo nesse mesmo conteúdo e daí se vocês quiserem mais dicas práticas de um ou de outro, vocês me mandam direct ou mandam aqui mesmo nos comentários ou nas perguntas da live que eu vou respondendo, tá bom? Então, beleza. A live de hoje, né, já dei o tema, é sobre isso. E aí eu quero começar falando que o que a gente vai falar aqui hoje, eu tô dando essa conotação de desafio Aprenda a Se Vender, mas o que eu tô falando aqui hoje pra vocês é sobre oratória, é a técnica de oratória. Oratória não é nada mais, nada menos do que a habilidade de falar bem em público. E nós, como seres humanos, como seres extremamente sociais que somos, fazemos isso já desde a grande antiguidade. Então, a oratória, ela data da Grécia Antiga, assim como a retórica, que eu venho estudando bastante. As pessoas, elas, na Grécia Antiga, para tomar decisões ou para fazer comemorações, celebrações, elas faziam os discursos, né? O discurso, a oratória, o discurso para muitas pessoas sempre esteve muito presente na sociedade. Tanto para solenidades, então para homenagear alguém ou para exaltar a beleza de alguém numa comemoração, quanto em momentos de tomada de decisão política, deliberações da sociedade do que se faria. Então, tudo que se sabe sobre oratória vem desde essa época, todas as técnicas, a forma como você conecta a atenção das pessoas, a forma como o orador precisa se portar para convencer a audiência para a qual ele está falando. Existem novas vertentes, existem novas técnicas, existem reinterpretações, principalmente com a digitalização, com a transformação digital e com a globalização, que a gente fala de cultura se chocando. Então a forma de se comunicar no Oriente não é a mesma forma de se comunicar no Ocidente, e nesse mundo que a gente fala com todo mundo em um piscar de olhos, como que a gente adapta tudo isso. Mas é importante entender que a oratória não é algo nem um pouco novo, e a gente só vai remodulando ela a partir das nossas necessidades como sociedade. E aí,
o que a gente faz especificamente, o que a gente fala especificamente, aonde eu fio os meus estudos, aonde eu foco os meus estudos, é nesses momentos de falar em público, de apresentação para pessoas dentro das organizações. E eu sempre tento voltar o meu pensamento, como uma marqueteira, eu sou uma marqueteira, para como isso também acontece com marcas de produtos e serviços. Então, vocês vão ver que eu separo um pouco esses momentos de falar em público por audiência, quantidade de audiência e profundidade de personalização de conteúdo. Tá? Então, eu vou tentar fazer aqui algumas explicações e algumas metáforas, algumas analogias para vocês entenderem a forma como eu organizo o pensamento. No meu ver, você é uma marca. Então, eu sou uma marca. Quando eu tenho uma apresentação dentro da organização, quando eu vou fazer uma apresentação dentro da organização, muito provavelmente eu vou fazer uma apresentação para uma audiência maior. Então, como por exemplo, na outra semana que eu comentei com vocês, eu fiz uma apresentação para o time da América Latina inteira, tinha mais de 100 pessoas ali na live me ouvindo falar. Mas a personalização do conteúdo é praticamente nula. Eu tinha que apresentar, eu era uma porta-voz. Eu tinha uma mensagem que precisava ser apresentada, um pitch, né, uma venda que precisava ser feita ali de um caso de sucesso, e era aquilo que eu tinha que falar. Não tinha muito sobre a minha opinião, não tinha muito sobre como eu falar sobre a minha marca, sobre o que eu acho, as minhas ideias, os meus valores. Não tem personalização nenhuma. O que as pessoas estão comprando da minha marca nesse momento da apresentação está muito mais conectado à minha comunicação não verbal, ao meu comportamento e à minha imagem. É muito menos profundo sobre quem eu sou, sobre qual é a minha marca. As pessoas não conseguem formar muito uma opinião super embasada sobre quem eu sou, o que elas acham de mim. O que elas vão lembrar é de mim. Ela apresentou muito bem, ela falou muito bem, mas o que elas vão saber de fato é sobre o conteúdo daquele case de sucesso que eu apresentei. Então, o importante nessas apresentações é a quantidade de pessoas para quem você está falando. A oportunidade está aí. Se algum dia eu quiser uma oportunidade, eu quiser pleitear uma vaga no Chile, por exemplo, eu preciso saber que essa apresentação que vai ter uma pessoa do Chile, provavelmente vai ser uma conexão que eu vou criar. Então, a única referência que as pessoas do Chile vão ter de mim, provavelmente vai ser por conta dessa apresentação. Então, ela é muito importante por isso. É quase como um comercial em Copa do Mundo. Você vai provavelmente fazer um comercial de 5 ou 10 segundos, porque é muito caro, mas você vai atingir o Brasil inteiro. O Brasil inteiro vai saber que a tua marca existe. É mais ou menos essa correlação quando a gente fala de uma apresentação de projeto, de uma apresentação como uma venda de um caso de sucesso, enfim. O importante desse momento é a quantidade de pessoas para quem você está comunicando. O segundo ponto é a reunião de time. A reunião de time, ela é mais equilibrada em termos de quantidade de pessoas. Geralmente você tem um número mais reduzido ali de interlocutores, de audiência para sua comunicação, que vai ser o teu time de projetos ou o time da tua categoria, da tua divisão ali do trabalho. E o conteúdo, ele pode ser também um pouco mais personalizado. Vocês podem ter uma pauta que vai ser deliberada ali, que vai ser conversada ali, ou uma celebração que vai ser feita, mas você vai ter mais espaços para vender mais sobre o teu conteúdo profundo. Então você vai ter mais espaço para falar sobre os seus projetos, sobre as suas conquistas, sobre as tuas ideias, sobre as tuas percepções sobre outras pessoas. Então, além do teu comportamento, além da tua fala, além da tua imagem, as pessoas também conseguem nesse momento escutar um pouco mais sobre a tua história, também conseguem escutar um pouco mais sobre os teus valores, você consegue às vezes falar sobre os seus defeitos, você consegue comentar, nossa gente, naquela reunião lá que eu fiz para América Latina inteira, parecia que eu tava super segura, mas na verdade eu tava me tremendo inteira e tal, mas apesar de tudo eu consegui fazer. Você cria conexões através dessas suas vulnerabilidades em momentos
como reuniões de time. Então, elas são muito boas, elas são momentos extremamente importantes para você vender a tua marca, para você vender as tuas habilidades, porque ela tem esse balanço bacana entre número de pessoas e nível de personalização, tá? O terceiro nível, que é reuniões de feedback, que são reuniões de feedback e entrevistas de emprego, são o nível mais reduzido em número de pessoas, porque geralmente está você e seu chefe, ou você e o RH, ou você e o seu chefe direto e o chefe do seu chefe. Geralmente é um número bem reduzido de pessoas, mas o nível de profundidade da conversa é muito elevado. Porque geralmente a conversa que vai acontecer é sobre você, e 100% sobre você. Então ali é onde você consegue vender a tua marca num nível extremamente completo, num nível extremamente profundo. Você cuida da tua imagem, você cuida do teu comportamento, mas você também pode ir em níveis mais afinados de cuidar do teu cheiro, porque vai estar você e a outra pessoa na sala. O perfume que a pessoa não está sentindo que não é dela é o seu, e isso já forma conexões, gera aquela emoção que a gente fala que o olfato é capaz de gerar nessas interações, e você vai falar de coisas muito profundas sobre você, sobre os teus planos, você vai falar sobre os teus medos, você vai falar sobre as tuas histórias e as tuas percepções sobre essas histórias, você vai falar sobre as tuas percepções sobre outras pessoas, e que isso diz também bastante sobre você quando você está falando numa entrevista ou num feedback. Se for uma entrevista especificamente, você vai falar sobre a tua proposta de valor, por que você é diferenciado. Então, esses momentos, eles são muito mais importantes pelo nível de profundidade que você consegue dar para a tua marca do que para a quantidade de pessoas que vai ouvir sobre ela. Momentos que, assim, não são muito comuns para subordinados, mas que são o momento ideal para qualquer marca pessoal, é quando você tem a oportunidade de falar sobre si mesmo num nível de profundidade alto para um grande público. Geralmente quem chega nesse patamar é a pessoa que está contando sobre si mesma. Geralmente diretores, CEOs, grandes líderes, grandes empreendedores que têm grandes conquistas têm essas oportunidades de subir num palco para falar sobre eles, sobre o que eles fizeram, sobre as conquistas deles, sobre os desafios deles. Porém, existem algumas pequenas oportunidades que você pode fazer isso. Então, se você é um coordenador ou se você é um gerente júnior e você é chamado a fazer uma palestra para os candidatos a estágio, para os candidatos a trainee da empresa na qual você trabalha, para contar um pouco da sua história, essa é uma oportunidade que geralmente é bastante rara pra gente na nossa faixa hierárquica e que precisa ser muito aproveitada, porque é onde a gente consegue dar profundidade na nossa marca para um grande número de pessoas. Beleza, gente? Tá claro? Por que essa solenidade, esses momentos de praticar a oratória são tão importantes para nossa marca? É a oportunidade que a gente tem de fato de se vender. A gente já falou um pouco sobre como vender, sobre a fala, a gente já falou um pouco sobre o que você deveria vender sobre si mesmo, e essas oportunidades é o aonde você vai fazer essa venda. Você faz a venda todos os dias e na última live a gente vai falar um pouco sobre isso, que é quase aquela venda passiva que você faz meio que sem fazer. Mas nessas oportunidades você consegue fazer a venda ativa. Você tá ali, você tá exposto, você tá com visibilidade. As pessoas estão de forma inerente olhando para você, prestando atenção em você. E é quase impossível elas não formarem uma opinião sobre você. Elas não colocarem ali um carimbinho, olha, aquela é a B do marketing do Brasil. Olha, aquela é a B do marketing que é super interessante, tem umas histórias super legais. E sim, ficou nervosa naquela apresentação. Olha que legal, olha, gente como a gente. Vocês entendem? Então, a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. E é um pouco sobre isso que eu vou falar. Porque assim, quando a gente olha
apresentações, feedbacks, entrevistas, reuniões de time, muitas vezes a gente tem preguiça de se expor. Então, tem até um trecho que eu falo no livro. Eu sempre falo isso, né? Me dá urticária ver gente que perde a oportunidade de expor as próprias ideias, de colaborar em workshops de empresa. Porque assim, primeiro que você perde a oportunidade de fato empregar uma melhoria, e segundo que você perde a oportunidade de construir a tua marca na mente das pessoas, pura e simplesmente porque você não quis se expor, porque você ficou com preguiça, porque tava depois do almoço, não queria falar, eu queria ficar quieta, eu tava cansada. Gente, exposição é igual a venda. Exposição é igual a oportunidade. Se você tá nesses momentos e você não se expõe, e você não se coloca, você não cria, você não aproveita essa oportunidade de imprimir a tua marca, não tem como as pessoas em algum momento lembrarem de você e falarem: essa oportunidade que eu tô vendo aqui é perfeita pra fulano ocupar. Porque você não existe na mente da pessoa. As pessoas não estão tão preocupadas com a gente quanto a gente acha. As pessoas não lembram da gente na mesma proporção que a gente acha que elas lembram. Então, se você tá em um workshop, se você tá em uma apresentação, se você tá em uma reunião de time cheia de pessoas que são stakeholders, que a gente chama, né? Pessoas ali à tua volta, partes interessadas, que em algum momento podem te trazer uma oportunidade, você se expor é a melhor coisa que você faz. Você se expor estrategicamente, colocar uma opinião, agregar valor, contar uma história, falar a sua opinião, é a melhor coisa que você faz, porque você vai criar uma experiência daquele stakeholder com você. Se você ficou mudo, entrou mudo, saiu calado daquela reunião, talvez aquele gestor nem se lembre que você estava na sala. Sabe assim, quando a pessoa fala: eu tava numa reunião, tava a Mari, a Tati, a Bianca, eu acho que tinha mais umas 2 pessoas também, e daí, cara, se você não falou nada, você é essas 2 pessoas que a pessoa nem lembra que tava na sala. Quem quer se vender e quem quer fazer marca pessoal não quer ser esse mais 2 pessoas. Esse gestor precisa pelo menos lembrar o seu nome. Esse gestor precisa pelo menos lembrar que você estava lá, e se ele puder lembrar que você estava lá e agregou, melhor ainda. Porque sempre que ele precisar chamar aquele recurso na mente dele, sempre que ele precisar lembrar daquela reunião, sempre que ele precisar lembrar daquele resultado ou daquela deliberação, daquela conversa que tiveram, se ele puder lembrar de você, melhor. Gente, quem não é visto não é lembrado. Isso é fato. Isso é fato para marcas, isso é fato para pessoas. E aí depois, assim, uma coisa que me veio aqui também, que nem tava ali, mas que eu vou falar. Às vezes as pessoas falam: eu não sei fazer networking. Gente, networking não é só cafezinho e papinho de corredor. Networking é isso. Networking é você se conectar à rede de uma pessoa na cabeça dela. E é a pessoa se conectar à sua rede na sua cabeça. Então, você precisa aproveitar esses momentos com muita inteligência e com muita estratégia. Caso contrário, a sua marca pessoal vai ser uma marca nichada. Ela vai ser uma marca que só é lembrada pelas poucas pessoas que interagem com você todos os dias. E a chance de essas pessoas te trazerem oportunidades é menor estatisticamente. Então, quanto mais pessoas você expõe a sua marca de forma qualificada, mais oportunidades você tem de essas pessoas trazerem oportunidades para você. Ficou um pouco redundante, mas mais chances você tem de as pessoas trazerem oportunidades para você, porque elas vão lembrar de você nessas interações. Então, é por isso que destravar essa sensação de: eu tenho preguiça de falar em grandes reuniões, eu tenho preguiça de falar em grandes apresentações, de dar minha opinião, de levantar minha mão num workshop, de fazer o exercício proposto, isso não dá. Se você não está disposto a fazer isso, você não está disposto a fazer marca pessoal, você não está disposto a se vender, tá? Então precisa se desprender disso.
Agora, tem muita gente que tem timidez nesses grandes fóruns, ou tem vergonha nesses grandes fóruns, né, de falar, tem insegurança de falar nesses grandes fóruns. A gente vai falar disso na imersão autoconfiança já, mas eu já vou dar um teaser aqui, uma prévia aqui. Timidez. Se você tem timidez, eu já falei, precisa tratar. Timidez é algo que muito provavelmente vem de alguma vivência sua que te traumatizou, que deixou uma marca ruim dentro do seu coração e dentro da sua mente, e você precisa buscar um especialista para tratar. Porque tem gente que tem timidez e a pessoa realmente trava. Ela não consegue falar, ela não consegue expressar, ela sua, ela perde o controle do corpo num nível incontrolável. E isso é patológico, precisa ser tratado. Agora, tem gente que só fica nervosa, ansiosa. E aí, nervosismo e ansiedade é algo extremamente normal. O que a gente precisa aprender a fazer é agir apesar do nervosismo, é agir apesar da ansiedade. E existem técnicas para isso. Algumas técnicas mais conhecidas são técnicas de respiração. E aí, tem muita gente que pode falar, nossa, muita gente fala isso, não sei o quê, mas eu não sei se é verdade. Eu acho que é um papo meio bicho grilo. Gente, não é. O nosso corpo e a nossa mente são parte de um mesmo organismo. O nosso corpo e a nossa mente, eles servem numa mesma engrenagem. Se você tá ansioso, a tua respiração acelera, a tua mente divaga, porque a ansiedade é o medo por antecedência, é o medo de algo que ainda não aconteceu. É a aflição, é o sentimento ruim com relação a uma possibilidade. Então, isso te descontrola e você não consegue focar no que precisa ser falado aqui e agora. Então, se conscientemente você age no seu corpo para respirar de forma calma, pausada, tranquila, se aterrar no momento. Eu aprendi essa técnica no curso que eu tô fazendo com a Maite Carvalho. Aterra os teus pés no chão, grounding. Põe teus pés no chão, põe os teus isquios na cadeira, a tua coluna ereta. Eu estou aqui, eu estou agora, eu estou respirando. O teu corpo se acalma. A tua mente é capaz de voltar para o presente e você é capaz de saber o que precisa ser falado. Principalmente se você estiver preparado. Se você não estiver preparado, talvez você tenha um pouco mais de possibilidade de improvisar. Mas a dica mais importante para esses momentos de grandes apresentações, de grandes exposições em que a gente fica ansioso, principalmente com medo de julgamento ou com medo de dar alguma coisa errada, né? E a gente acabar não atendendo às expectativas, tanto nossa quanto dos outros, é a gente se focar no presente. A melhor dica é você se focar no presente, respirar e fazer o que você sabe que precisa ser feito. A partir do momento que o nosso corpo entra no estado de presença, que é o que a Amy Cuddy, que é aquela mulher do TED Talk do Mulher Maravilha fala, a partir do momento que o seu corpo entra em estado de presença, as coisas se harmonizam e a tua cabeça volta pro lugar e você é capaz de fazer o discurso que você queria fazer, tá? Mas uma coisa importante, isso é legal na hora do nervosismo e tal, mas a preparação também é primordial. Os dados falam que a gente tem maior possibilidade de performar numa atividade se a gente se preparar. E não necessariamente porque a gente, por exemplo, vai decorar o discurso. Mas psicologicamente, o fato de você ter se preparado te ajuda. A tua cabeça, ela trabalha no sentido de você se preparou, você está preparado, você sabe o que precisa ser feito. Se você não se prepara, a tua mente fica no loop de você está despreparado, você não olhou o que você tinha que olhar, você não fez o que você tinha que ter feito. E daí você não consegue, você entra no estado de ansiedade, é um encadeamento de ações. Então, se preparar é extremamente importante. Outra coisa extremamente importante, falando no momento dessas grandes apresentações, é você conseguir alinhar com os stakeholders, com as pessoas interessadas, como vai ser o fluxo daquela reunião.
Se você tá liderando e se ninguém tá falando pra você, ai, olha, a sua reunião, a sua apresentação é de X tempo, você vai ter tais e tais palavras pra colocar, tal, se não é uma coisa muito fechada, roteirizada, se você tá preparando a apresentação que você vai levar e você tá criando uma linha de raciocínio para aquelas pessoas, é interessante que você fale para as pessoas, olha, a nossa apresentação vai correr de tal e tal forma. Se você não quiser ser interrompido, fale para as pessoas, eu não quero ser interrompido, para eu não perder a minha linha de raciocínio, e aí ao final a gente fala sobre as perguntas. Se tiver aberto para perguntas, você fala, olha, a cada slide eu vou abrir o espaço para a gente conversar, para a gente discorrer, para a gente colocar aqui os pontos que vocês quiserem colocar, e aí você pontua ao longo da apresentação, ó, gente, alguém tem algum comentário? Querem falar alguma coisa? Agora é a hora. E aí discorre de novo, gente, mais uma pausa, alguém quer comentar? Alguém quer perguntar? Mas o fato de você determinar para a audiência como você quer que aquela apresentação corra, te ajuda muito. Porque você evita de ficar sendo interrompido se você não quiser. E se você quiser uma interação, se você quiser uma troca, as pessoas já também começam a se preparar mentalmente para fazer as perguntas. Elas vão anotando, elas olham as coisas pensando se elas podem fazer um questionamento, se elas podem fazer alguma construção em cima. Então isso também é uma dica super legal para que a tua venda, a tua apresentação, o teu momento de exposição corra da forma mais fluida possível, tá? Isso a gente está falando de exposição para grandes públicos. Quando a gente está falando para públicos menores, né, em reuniões de time ou em feedbacks e entrevistas, mais importante do que o aterramento e esse alinhamento do fluxo das coisas é a preparação, tá? Para uma entrevista de emprego, gente, se você não se prepara, você não tem chance, tá? Eu já digo. Porque é um momento de julgamento muito explícito. E é um momento de sabatina. Você vai ser muito perguntado. Somado a esse nervosismo inerente da situação, a chance de você não conseguir responder ou a chance de você falar alguma coisa que não seja coerente, se você não tivesse preparado, é muito alta. A mesma coisa no feedback. No feedback, gente, assim, se você não se prepara, você demonstra pro seu gestor que você não tá nem aí pra sua carreira. E se você não tá nem aí pra sua carreira, que dirá o seu gestor? Qual a obrigação dele de estar aí pra sua carreira? O escopo dele é de desenvolver a sua carreira, de desenvolver as suas habilidades, não de gerir a sua carreira. A responsabilidade de gerir a sua carreira é sua. Então, chegar no momento de feedback despreparado é uma carta de responsabilidade. É uma carta de falta de autogestão, é inconcebível, tá? Se você quer ser um bom profissional, reconhecido como bom profissional e quer chegar a algum lugar, se preparar, ser o gestor da sua própria carreira, o owner da sua própria carreira e se preparar para feedbacks é default, precisa ser feito, tá? E como que você se prepara para esses momentos? Então eu vou falar primeiro do feedback e depois da entrevista. Se preparar para o feedback acontece ao longo do seu dia a dia. Você primeiro precisa saber qual é o teu escopo de trabalho. Isso, assim, também, se você tá trabalhando numa vaga, numa cadeira, e você não tem clareza do teu escopo de trabalho, descubra o mais rápido possível. Fale com seu chefe, pergunte claramente qual é o meu job description. Qual é o meu escopo de carreira? O meu escopo de vaga, né, da minha cadeira. Aí a pessoa vai te falar. Aí você vai fazer as atividades no dia a dia, porque o teu gestor vai te falar de forma macro, e você vai fazendo as atividades no dia a dia e você precisa criar um sistema para conseguir avaliar o quanto de cada tarefa responde a cada parte do teu escopo. Então, tá bom, o meu escopo é entregar o projeto tal. As tarefas que eu tô fazendo, as reuniões do meu dia a dia, estão conectadas ao projeto tal? Sim, estão. Ou não estão. Na verdade, eu tô fazendo muito mais tarefas relacionadas a um relatório que nem tá no meu escopo e que tá ocupando muito do meu tempo, eu não tô conseguindo encaixar as coisas do projeto tal. Aí na reunião de feedback, ou, enfim, nas oficiais ou nas reuniões de feedback, que melhor que sejam periódicas, né, uma vez por mês,
enfim, que aconteçam de forma recorrente, você chega pro seu gestor e você fala, olha, eu tô controlando aqui, você tinha me dito que o meu escopo era esse, mas olha que as atividades que eu tô fazendo ao longo dos dias, ao longo das semanas, elas não estão muito conectadas com isso, mas eu tô sendo cobrado por esse relatório. Esse relatório está no meu escopo? Se ele está no meu escopo, talvez o projeto não deveria estar, ou talvez a gente devesse negociar um pouco, talvez delegar parte desse relatório para outra pessoa, para um estagiário, para um analista, ou parte do projeto, eu não deveria ser responsável por 100% do projeto, para que tudo isso caiba na minha agenda. Gente, isso é negociação de escopo básica que precisa ser feito, e o momento de feedback é ideal para isso, e conta para sua marca pessoal, porque você vai ser percebido pelo seu gestor como um profissional altamente capacitado para fazer gestão. Você começa fazendo gestão de si mesmo. Depois você vai fazer gestão dos outros, de uma pessoa, de 2 pessoas, para fazer gestão de 30 pessoas, de 40 pessoas, conforme você vai subindo na hierarquia. Então, isso é super importante. Momentos que podem ser cruciais de feedback. Pergunta sobre planejamentos futuros. Você precisa se preparar. O que você quer para daqui a 5 anos? Ou o que você quer para daqui a 1 ano? O processo da mentoria ajuda muito, mas se você não tiver oportunidade de fazer o processo da mentoria, pensa um pouco, olha em volta. Quem são as pessoas que trabalham aqui, que estão acima de mim, que eu poderia me inspirar? Eu gostaria de ter o mesmo trabalho que alguém? Ou o que eu faço hoje, que eu faço numa proporção menor, mas que eu gostaria de fazer mais no futuro? Então, se eu sou um profissional que está super acostumado a fazer relatórios, mas tem uma parte do meu trabalho que está conectada a campanhas, por exemplo, eu gostaria de fazer mais campanhas. Que posição que eu poderia ocupar para fazer mais campanhas do que relatórios? Então, observar tudo isso e chegar com essa expectativa, falando, olha, a minha vontade para daqui 1 ano, para daqui 2 anos é estar fazendo isso, eu gostaria de me encaminhar. Por que eu gostaria de estar fazendo isso? Porque eu acho que eu tenho boas habilidades, porque eu acho que eu entrego bons resultados, porque eu entendo que faz parte das minhas fortalezas, ou porque eu acho interessante me conectar com as agências, eu adoro esse trabalho em equipe, eu adoro fazer a leitura das campanhas, papapá, e vende o seu peixe ali do porquê que você quer estar lá daqui a 1 ano. Feedbacks negativos. O momento do feedback negativo, se você receber um feedback que não é tão legal, muitas vezes a gente tende a manchar a nossa marca pessoal. Porque receber uma crítica direta não é confortável. Nunca será, tá? Eu nunca vou dizer que você vai receber uma crítica e você vai respirar a crítica e você vai sair trabalhando na crítica. Não, ser criticado dói, gente. Ser criticado não é bacana. Mas quem não é criticado não aprende, quem não aprende não evolui. Então, ser criticado faz parte do processo. O seu gestor tem obrigação de te criticar com respeito, com educação, sem gritar, sem te humilhar, sem, enfim, fazer qualquer coisa que pessoas não deveriam fazer com outras pessoas. Eu sempre falo isso, caso isso aconteça, você precisa reportar para alguém, seja para o chefe do seu chefe, seja para o RH. Num primeiro momento eu tentaria para o chefe do seu chefe, porque é uma pessoa que tem padrão de ação, né? Ele vai conseguir falar com o teu chefe, assim, né? Passar um feedback para o seu chefe de que ele não fez uma coisa legal com você. Diferente do RH, que às vezes vai acabar sancionando, fazendo alguma coisa mais oficial e isso pode ser ruim para você, eu não vou dizer que não. Mas se o feedback for feito com respeito, com educação e com embasamento, se o seu chefe virar para você e falar, você não entregou o relatório na data tal que precisava ser entregue e você realmente não entregou, você precisa usar a comunicação não violenta para dar essa resposta. Então você precisa dizer qual é o fato é eu realmente não entreguei. Você precisa dizer como você se sente sobre isso, então eu me sinto arrependido ou eu me sinto triste, eu acabei, você justifica, argumenta, você fala eu acabei fazendo isso porque eu tive outras tarefas ou eu não entendi que era uma prioridade e qual que é o plano de ação. Eu vou melhorar para as próximas, eu vou me organizar, eu vou alinhar melhor as prioridades com você. Você receber um feedback negativo com essa postura conta
muito positivamente para tua marca. O teu chefe vai ter uma percepção de você, putz, ele é um cara que quer melhorar. Ele é um cara que quer evoluir. Ela é uma garota que tá afim de entregar mais, de fazer melhor. Ela aceitou a crítica, ela entendeu que fazia sentido. Inclusive, ela me apresentou um plano de melhoria. Eu fiz uma coisa errada e eu vou falar pra vocês. Eu tava com muita fome antes de entrar na live e eu comi. Isso é uma coisa que não se faz em apresentações. Você não come exatamente antes de você entrar numa apresentação que você vai falar por 1 hora corrente, porque você fica tendo esses refluxos, sabe? Mas eu tava com fome e eu falei, é melhor eu entrar bem-humorada com a barriguinha cheia do que eu entrar mal-humorada com a barriguinha vazia. Mas aí eu fico tendo esses refluxos, é muito ruim. Não façam isso. Isso é uma dica prática. Se for fazer uma grande apresentação, não comam exatamente antes, porque vocês vão ficar tendo esses refluxos chatos, tá? Aí, entrevista. Entrevista de emprego, gente, a mesma coisa. Tem que se preparar antes, tem que estar atento a qual é a empresa para qual você tá entrando, e não somente para a vaga. Você tem que se conectar com qual que é a cultura daquela empresa. O que aquela empresa tem como ethos, como valor, o que a empresa acha errado, como essa empresa se posiciona perante os concorrentes. Mais importante até do que, eu estou preparado para solucionar os problemas de gestão técnica, analítica, blá blá blá. Isso é interessante que você saiba como responder com o teu currículo. Mas para você conseguir se vender, para você conseguir gerar a emoção certa no teu entrevistador na hora que ele vai falar com você, você precisa estar preparado nesse nível cultural da organização, mercadológico, concorrencial. Chegar lá na entrevista sem ter esse tino, sem ter essas impressões, essas ideias, para que você converse no mesmo nível, convença aquela pessoa de que, primeiro, você entende do mercado, entende da concorrência, entende da cultura da organização, você faça as propostas mais adequadas do porquê faz sentido você estar lá. E aí, de novo, tá na entrevista, tô nervoso, aterramento, senta, pés no chão, eu estou no momento. Tenta manter a respiração o mais tranquila possível. Fale olhando nos olhos. Essa dica ela é meio batida. E tem muita gente que fala, mas falar olhando nos olhos às vezes fica muito creepy, né? Tipo, você ficar assim, falando com o entrevistador, tipo, é meio... Mas não é sobre isso, é sobre a técnica que se fala nesse sentido se chama rapport, que é você trazer a pessoa com quem você tá falando pra perto. Você traz ela pro teu discurso, você envolve ela naquilo que você tá falando. E nesse momento é sobre você. Então, se você consegue envolver ela no que você tá falando sobre você, você vai ser muito memorável, ela vai captar melhor as mensagens do que você tá falando e você vai gerar confiança para que ela escolha você. Então, são técnicas bem en passant. Existem cursos inteiros sobre oratória em público, existem cursos inteiros sobre como fazer e dar feedback, existem cursos inteiros sobre como fazer uma entrevista de emprego. Eu peguei as principais coisas que eu acredito que fazem mais diferença para a sua marca, para que você se venda e para que você consiga fazer com que a outra pessoa te compre, para que as oportunidades cheguem até você. É nisso que isso. Esse é o meu viés, esse é o meu olhar. Para mim é muito menos sobre hacks, né? Sobre diquinhas de como fazer, porque existem profissionais até muito mais capacitados do que eu para isso. Mas o meu olhar é a partir do momento que você faz pelo menos essas coisas, a percepção que o outro tem de você muda. A percepção que o outro tem de você melhora. E a percepção que o outro tem de você fica na cabeça dele. Memorizada. É isso que a gente quer. Marca pessoal é sobre criar memorabilidade, é sobre criar esse selo.
A Beatriz vem preparada para feedback, ela sabe fazer gestão. A Beatriz sabe sobre o mercado no qual a gente atua, ela sabe a cultura do mercado e ela sabe a cultura da companhia dentro desse mercado competitivo. Pá, ela é preparada, ela é calma. Se ela recebe um feedback negativo, ela é serena, ela respira, entende e faz um planejamento de como melhorar. Ela quer melhorar, ela quer evoluir, ela é centrada. Entendem? Esse tipo de coisa, você ser capaz de fazer esse tipo de coisa, de usar esse tipo de técnica, te coloca nos lugares certos na mente do seu interlocutor e isso reverte em oportunidades, tá? Isso é quase, fato, tá? São consequências, porque em algum momento as pessoas vão ter que fazer escolhas e se elas tiveram esse nível de experiência com você vai se apresentar como a melhor escolha. É exatamente como acontece com as marcas de produto. Se você teve uma experiência ruim com um atendimento ao cliente de uma empresa de canetas, a marca que vai ficar na tua cabeça sobre essa empresa de canetas é uma empresa com péssimo atendimento ao cliente. A minha experiência com ele foi horrível. Não vai? É a mesma coisa. Se a apresentação que você fez foi mal feita ou você não conseguiu colocar os teus pontos, o que você queria colocar, pura e simplesmente porque você não organizou a sala, você não gerenciou as expectativas das pessoas ali que estavam assistindo e aquilo atrapalhou a tua apresentação foi um fiasco, porque você não conseguiu planejar esse momento, você não conseguiu setar ali como que as coisas deveriam funcionar, a única coisa que vai ficar na mente das pessoas ela apresenta mal. Ela não consegue vender as ideias. Ela não consegue concluir um raciocínio se alguém faz uma pergunta para ela. Vocês entendem? As pessoas não vão olhar muito o teu lado, tentar entender o que aconteceu. Não. O que vai ficar é o output da experiência, a consequência da experiência. Tá? Então a gente tem que trabalhar, é nossa obrigação trabalhar para que a consequência da experiência que as pessoas têm conosco e com a nossa marca seja sempre muito positiva, memorável, favorável, para que as pessoas nos lembrem de nós de forma positiva e nos tragam oportunidades. Tá bom, gente? Deu o nosso horário. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu acho que uma outra coisa que talvez a gente pode falar em algum outro momento, que eu olhei aqui que eu não tinha falado, é sobre o quanto isso faz diferença no digital, né? Agora que a gente não tá presencialmente, agora que a gente tá falando por telas e tal, eu acho que a gente pode falar sobre isso num outro momento. Eu não sei se eu faço, enfim, algum post ou se eu faço uma outra live sobre isso especificamente, mas todas as dicas que eu dei aqui, exceto a do cheiro no feedback que eu falei, né, que, enfim, não tá dando pra sentir cheiro de ninguém, todas as dicas são válidas e dá pra gente replicar nesse ambiente aqui digital, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido bom. Muito obrigada pela presença de todos vocês e a gente se vê amanhã.